Olá, meus estudantes queridos, tudo bem? Na aula de hoje nós veremos pressão de vapor e temperatura de ebulição. Só que antes da gente entrar nesse assunto, eu vou dar uma revisada bem rápida nas mudanças de estado físico da matéria. O que nós temos aí, né? Uma representação de três estados físicos: o estado sólido, o estado líquido e o estado de vapor. Na verdade, existem mais estados, né? Só que para o nosso interesse imediato, nós vamos focar, né, o nosso estudo somente nesses três estados físicos. Se a gente olhar bem aí, o que caracteriza o estado sólido, né? Nós temos aí as moléculas organizadas geometricamente de forma ordenada no que nós chamamos de estado cristalino. Então, um estado sólido, ele tem mais ou menos essa configuração geométrica, no qual a energia cinética das moléculas tende a zero. Só que se você, em um sistema, começar a enviar energia para uma matéria que está no estado sólido, as moléculas começam a absorver essa energia e elas vão começar a adquirir energia cinética. E esse aumento de energia cinética progressivo faz com que a movimentação molecular rompa esse estado cristalino. Veja, as moléculas elas continuam unidas por interações intermoleculares. Porém, essa organização geométrica ela é quebrada. E aí, nesse ponto, nós dizemos que a matéria evolui para o estado líquido. Para que isso ocorra, é necessária uma quantidade mínima de energia que corresponde a uma temperatura de fusão, né? Então, essa transposição, né, do estado sólido para o estado líquido, nós chamamos de fusão. No estado líquido, as moléculas continuam unidas pelas ligações intermoleculares, porém com certo movimento, um movimento fluido. Se nós progressivamente continuarmos a aumentar a energia do sistema, vai aumentar cada vez mais a energia cinética das moléculas e vai chegar a um ponto em que a movimentação vai ser tão intensa que elas vão se separar. E aí a matéria vai evoluir para o estado de vapor. Nesse estado, as moléculas estão separadas uma das outras. Para que esse sistema atinja esse estado, né, é necessário uma quantidade de energia mínima que nós chamamos de temperatura de ebulição. Então, essa transposição do estado líquido para o estado de vapor, nós chamamos de vaporização. Perceba que para o estado sólido evoluir para o estado líquido e o estado líquido evoluir para o estado de vapor, é necessária a absorção de energia, né, pela matéria. Então, nós dizemos que tanto a fusão quanto a vaporização são processos endotérmicos. Isso também ocorre se você pegar algumas substâncias específicas, como iodo, gás carbônico, que têm a característica de que quando absorvem energia, elas evoluem diretamente do estado sólido para o estado de vapor. Então, aí nesse caso, o processo também é endotérmico e nós chamamos de sublimação. O processo reverso também ocorre, só que ele ocorre com perda de energia. Então, as moléculas no estado de vapor, se elas forem perdendo energia, elas retroagem para o estado líquido num processo que a gente chama de condensação. E se essa perda de energia for contínua, o estado líquido retroage para o estado sólido numa transformação que nós chamamos de solidificação, tá? O processo também ocorre para substâncias que foram sublimadas e no caso do reverso, elas vão ressublimar, né? No caso do gás carbônico, no caso do iodo, que eu citei como exemplos, tá? Então, para nós entendermos o conceito de pressão de vapor e a sua relação com a temperatura de ebulição, a gente tem que entender primeiro o conceito de volatilidade. A gente tem aí representado, né, uma substância química, né, no estado líquido e no estado de vapor, tanto na figura de cima quanto na figura de baixo, tá? Na figura de cima, a gente tem aí o que a gente observa num processo de evaporação. Então, o líquido ele está se evaporando, né, por aumento de temperatura. Lembra que eu comentei no slide anterior, né? Aumenta a energia cinética, a movimentação molecular é tão intensa que se rompe as ligações intermoleculares. E aí as moléculas elas se separam
no que a gente relaciona com o estado de vapor. Essa capacidade da substância líquida de se evaporar, nós chamamos de volatilidade, tá? Então, eu posso definir a volatilidade como uma tendência de uma substância líquida passar para o estado gasoso. Pode ser uma substância sólida também, né? No caso da sublimação. Então, as substâncias voláteis, né, que passam da forma líquida e para a forma de vapor, de uma forma fácil, né, mais fácil em relação a outras substâncias, eu posso dizer que são substâncias mais voláteis, né? Então, por exemplo, quando eu comparo a água com o álcool etílico, a gente sabe que o álcool etílico evapora com mais facilidade do que a água, né? Então eu digo que o álcool etílico é mais volátil, tá? E quando eu comparo, por exemplo, água e cetona, é a mesma coisa. A cetona evapora com mais facilidade que a água. Então eu digo que a cetona é um líquido mais volátil, tá? Na verdade, a pressão de vapor, né, que a gente define a volatilidade de uma substância, é uma propriedade física, né? Então a volatilidade é um conceito genérico, que é a capacidade da substância se evaporar, né, a partir do estado líquido, principalmente. Agora, como é que eu meço isso, né? Por meio da pressão de vapor. Então, a pressão de vapor é um parâmetro, é uma medida que eu faço, né, em cima de uma propriedade física que mostra essa quantidade de solução que evapora, tá? Quando eu defino a pressão de vapor de uma substância numa determinada temperatura, na verdade, eu estou mostrando um estado de equilíbrio, em que a capacidade da substância evaporar é a mesma capacidade da substância condensar. Isso se ela estiver num sistema fechado, né? Então, a pressão de vapor ela é uma característica das substâncias, principalmente substâncias puras, né? No qual eu as comparo em relação à sua volatilidade. Como eu mencionei no slide anterior, vamos supor que nós façamos uma comparação entre três líquidos distintos, né? Então, nós temos aí na figura uma comparação entre água, etanol e éter. Se você pegar recipientes de mesma capacidade e colocar o mesmo volume desses três líquidos, né, água, etanol e éter, a gente vai perceber uma diferença na evaporação. Então, conforme a figura aí, o éter, depois de um certo tempo, vai apresentar um volume menor, porque ele vai evaporar mais rapidamente, ou seja, ele é muito mais volátil, né? A água, por outro lado, ela, depois do mesmo tempo, né, que a gente deixou de evaporação, ela vai apresentar um volume maior, porque em relação ao éter, ela é a menos volátil. E de uma forma intermediária, a gente tem aí o etanol, né, que ele é mais volátil do que a água e menos volátil do que o éter. Mas, como eu disse, né, a volatilidade é um termo genérico. E como é que nós podemos medir isso? Né? Como é que nós medimos a volatilidade? Pela pressão de vapor, tá? Então, o éter é uma substância química que tem uma pressão de vapor muito maior que a pressão de vapor do etanol, que possui uma pressão de vapor muito maior que a pressão de vapor da água, tá? Então, a pressão de vapor é uma medida de volatilidade em que quanto maior a pressão de vapor, maior a volatilidade. A gente pode fazer a comparação, né, de volatilidade de substâncias diversas, mas a gente também pode fazer a comparação de volatilidade de uma única substância sob condições diferentes, né, sob parâmetros diferentes. Então a gente pode fazer o estudo em cima da temperatura, em cima das interações intermoleculares e também em cima da altitude. Vamos começar pela temperatura. Então, o que a gente tem aqui, né? Um estudo da água sob diversas temperaturas e comparando com a sua medida de pressão de vapor. Então, nós temos aqui recipientes contendo, né, uma representação de recipientes contendo água a temperatura de 20 graus Celsius com uma pressão de vapor de 18 milímetros de mercúrio, né? Lembrando que esse milímetro de mercúrio é uma unidade de medida de pressão.
Depois a gente tem uma representação de um recipiente de água aquecido a 50 graus Celsius. E aí a pressão de vapor da água é de 90 milímetros de mercúrio. Perceba que a quantidade de moléculas de água, né, nessa representação, ela aumenta em relação ao estado de vapor, ou seja, a água vai se tornando mais volátil. E por último, a temperatura de 100 graus Celsius, né? Aí no caso ele está considerando no nível do mar, a pressão de vapor é de 760 milímetros de mercúrio, né? Então, o que a gente observa aí, né? Que à medida que você vai aumentando a temperatura de um líquido, vai aumentando também a sua pressão de vapor. Ou seja, ele vai ficando cada vez mais volátil, tá? Esse aumento de volatilidade, né, que eu disse em decorrência do aumento da temperatura, ele é mais visível quando a gente coloca substâncias em um gráfico, né? Então a gente tem aí um gráfico em que ele relaciona a pressão de vapor em milímetros de mercúrio com a temperatura em graus Celsius. E como eu tinha dito, né, à medida que se aumenta a temperatura, aumenta-se a pressão de vapor, a substância vai ficando mais volátil. Mas quando a gente compara num gráfico substâncias diferentes, né, a gente percebe, né, que as substâncias mais voláteis, elas passam para o estado de vapor a uma temperatura mais inferior, né? Então, no caso, o éter, que é a substância mais volátil, a temperatura de ebulição dele é de 35 graus Celsius, né? Então, ele é a substância mais volátil. O álcool etílico tem a temperatura de ebulição de 78 graus Celsius, enquanto da água é de 100 graus Celsius. Então, quanto mais para a esquerda, né, olhando o gráfico, tiver a linha aí da substância, mais volátil ela será, né? Ou seja, quanto menor a temperatura de ebulição, mais volátil será a substância. Além da temperatura, a gente também pode verificar a variação da pressão de vapor em relação às interações intermoleculares entre as moléculas, né? No caso, né, quando eu vou analisar, por exemplo, a volatilidade da água, e comparada com a volatilidade, por exemplo, da acetona, então eu tenho moléculas de água se unindo sobre uma determinada interação intermolecular. Então, a gente também observa moléculas de acetona se unindo de acordo com as suas interações intermoleculares. Então, o que a gente tem que observar agora, né, analisar com muito cuidado, como que a gente compreende a variação da volatilidade de substâncias líquidas de acordo com essas interações intermoleculares. Então aqui a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque na análise da substância, então eu tenho que pensar que ela está se unindo com ela mesma. Então, quando eu vou fazer um estudo de volatilidade da água, eu vou pensar da molécula de água se unindo com outra molécula de água. Se eu estou pensando de estudar a volatilidade da acetona, eu vou pensar da acetona se unindo com a acetona. Se eu for pensar na volatilidade da gasolina, então eu vou pensar na interação intermolecular do octano, que é o principal componente da gasolina, se unindo ao próprio octano. Então eu tenho que tomar um cuidado muito grande para avaliar essas interações intermoleculares, tá? E essas forças intermoleculares nós estudamos no primeiro ano, né, de acordo com as suas características, né? Lembra que moléculas apolares, né, que não têm diferença de polaridade, ou a polaridade se anula, né, elas têm uma ligação intermolecular de polo induzido, tá? Quando as moléculas são polares, aí a gente pode ter diversas ligações intermoleculares diferentes, né? Então, numa ligação intermolecular que seja polar, né, entre moléculas polares, geralmente elas são de polo, tá? Mas se essas moléculas polares elas possuírem ligações de hidrogênio com flúor, hidrogênio com oxigênio ou hidrogênio com nitrogênio, então a interação entre essas moléculas será por ligação de hidrogênio, tá?
e depois, se nós tivermos interações entre íon, né, um íon qualquer, e uma molécula que seja polar, né, então nesse caso a gente tem a interação intermolecular íon-dipolo. E essas forças intermoleculares, elas vão, na sequência, né, aumentando na ordem que eu falei, né? Então, eu comecei pelo dipolo induzido. Dipolo induzido é a mais fraca, tá? Um pouco mais forte é a dipolo-dipolo. A ligação intermolecular um pouco mais forte ainda é a ligação de hidrogênio. E a ligação intermolecular mais forte de todas é a íon-dipolo. Para nós fazermos essa análise, a gente tem que analisar a polaridade da molécula, né? E depois verificarmos dentro dessa polaridade qual é o tipo de interação intermolecular que haverá, tá? Então, nesse diagrama aqui, para ficar bem mais claro, né? Então, as principais forças intermoleculares são a dipolo induzido, que é a mais fraca, a dipolo-dipolo e depois a ligação de hidrogênio. Perceba o seguinte, se as ligações intermoleculares são mais fortes, as moléculas elas estão unidas com muito mais força entre uma e outra, tá? Então, para nós podermos romper essas moléculas, a gente precisa de uma quantidade de energia maior. Então, quanto maior a força, né, intermolecular, maior será a energia necessária para romper essas moléculas. Portanto, maior o ponto de fusão, maior o ponto de ebulição. Então, no caso, né, o aumento da força dessas ligações intermoleculares vai incidir diretamente no aumento dos pontos de fusão, nos pontos de ebulição, tá? Agora, do lado contrário, do lado oposto, né, a gente analisa a pressão de vapor. Então, quanto mais fraca for a ligação intermolecular, mais fácil, né, será você separar essas moléculas e ela evoluir para o estado de vapor, né? Então, a pressão de vapor será maior nas forças intermoleculares mais fracas, né? E a pressão de vapor será menor nas forças intermoleculares mais fortes. Então, se você pensar, se a gente for comparar os extremos, por exemplo, água e gasolina, né? A gasolina, a gente consegue evaporá-la mais facilmente. Ela tem uma pressão de vapor maior. Por que isso? Porque as moléculas de gasolina se unem por ligações do tipo dipolo induzido, que é a ligação intermolecular mais fraca, tá? Agora, por outro lado, as moléculas de água se unem por ligação de hidrogênio, que é muito mais forte, né? Então, para a gente poder romper essas moléculas, precisa de uma energia muito maior, é muito mais difícil a gente poder romper essas moléculas, portanto, a pressão de vapor é bem menor, tá? Do que a pressão de vapor da gasolina. E aqui nesse slide, né, eu estou deixando alguns exemplos para evidenciar bem o que a gente viu, né? Então ele está comparando diversas substâncias como água, álcool etílico, acetona e éter etílico, né? Então nós estamos comparando os parâmetros de pressão de vapor a uma temperatura de 20 graus Celsius e o ponto de ebulição, tá? Percebam, né, que a força de ligação ela está indo no sentido para a esquerda. Então, a força de ligação intermolecular da água é muito maior que do álcool etílico, que é bem maior que da acetona, que é muito maior que a do éter etílico, tá? Então, quando a gente analisa isso nas pressões de vapor, a gente vê que elas são inversamente proporcionais. À medida que aumenta a força de ligação para a esquerda, né, você aumenta a pressão de vapor para a direita, tá? Por outro lado, né, a temperatura, o ponto de ebulição, ela aumenta junto com a força de ligação. Então, quanto mais forte for a ligação intermolecular, maior o ponto de ebulição. Então, eu procurei colocar uns exemplos aí para ficar bem clara essas relações. Agora, e quando a gente faz essa comparação que a gente fez no slide anterior, por meio de um gráfico, né?
Então, sempre nós vamos relacionar a pressão de vapor com a temperatura, tá? E aí a gente tem aquelas linhas ascendentes, né? Elas ficam aí razoavelmente paralelas. E a gente verifica nesse exemplo aí, né, que eu estou comparando éter, álcool e água, né? Então, o éter que se une por ligações do tipo de polo induzido, né, ele vai ficar bem para a esquerda, né? Então, ele vai apresentar um menor ponto de ebulição ou uma menor temperatura de ebulição, tá? Então, ele vai ficar mais para a esquerda porque ele tem a ligação intermolecular mais fraca, ele é mais volátil. Agora, no outro extremo, a gente tem a água, né, que se une de forma intermolecular pela ligação de hidrogênio. As ligações são mais fortes, mais difíceis de romper, precisam de mais energia. Então, a temperatura de ebulição será muito maior, tá? E o álcool ele se encontra aí num caráter intermediário entre essas duas substâncias. Então, nós podemos relacionar as substâncias, né? E a variação da pressão de vapor e as ligações intermoleculares por meio de um gráfico, né? Como a gente está vendo aqui. Nós vimos a variação da pressão de vapor em relação à temperatura e em relação às forças intermoleculares. Faltou apenas o parâmetro da altitude, que a gente vai ver agora. Então, na figura aí, o que ela está mostrando, né? A variação da temperatura de ebulição da água sob diversas altitudes. Então, começa desde o nível do mar até o alto do Monte Everest. E quando você observa, né, essa variação do ponto de ebulição em diversas altitudes, a gente percebe que quanto maior a altitude, menor a temperatura de ebulição. Mas por que isso acontece, né? Imagine você andando lá na cidade do Rio de Janeiro, né? Em cima da sua cabeça, assim, até a camada atmosférica mais alta, é como se a gente andasse equilibrando uma coluna de ar em cima da gente. Nós chamamos isso de pressão atmosférica. Então, tem uma camada de gases em cima da gente que é puxada para baixo, né, pela força gravitacional do planeta. Então, isso vai acarretar uma pressão atmosférica. E quanto mais você vai subindo, né, pelo relevo, essa pressão atmosférica vai diminuindo, porque diminui a coluna de ar em cima de você, né? Agora perceba, se vai diminuindo essa coluna de ar e diminuindo a pressão atmosférica, então diminui também a pressão atmosférica em cima de líquidos que vão virar vapor, por exemplo, né? Então, no nível do mar, se você for ferver a água, a pressão atmosférica é muito maior. Então, para você separar as moléculas de água, é muito mais difícil, você tem que colocar mais energia, né? Então, a temperatura de ebulição é maior. Agora, no outro extremo, se você estiver lá no alto do Monte Everest, a coluna de ar é muito inferior lá no nível do mar. Ou seja, a pressão atmosférica é bem menor, né? Então, se você quiser separar as moléculas de água por aquecimento, é mais fácil, né? Como a pressão atmosférica é menor, então você vai separar essas moléculas de água mais facilmente a uma temperatura menor. Então, a temperatura de ebulição da água no Monte Everest, né, é de 72 graus, bem inferior à temperatura de ebulição da água no Rio de Janeiro, no nível do mar. Tá? Então, o que a gente pode concluir dessa figura, né? Quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica. Se a pressão atmosférica é menor, né, então a temperatura de ebulição também será menor. Agora, lembra dos slides anteriores, né? A temperatura de ebulição ela é inversamente proporcional à pressão de vapor. Então, se a temperatura de ebulição diminui, a pressão de vapor aumenta, tá? Se a pressão de vapor aumenta, então o líquido será mais volátil, tá? Então é muito mais fácil você evaporar água no alto do Monte Everest do que no Rio de Janeiro, tá? Então a gente conclui aqui o nosso estudo em cima da pressão de vapor e temperatura de ebulição, tá? Então espero que tenha ficado bem claro, né, esses conceitos e nós nos vemos aí na próxima aula, tá? Um abraço a todos, tchau, até logo.